Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre as contribuições da fisioterapia para a prática da corrida de rua. Então, o meu objetivo hoje é contribuir, né, que vocês aprendam alguma coisinha que faça diferença aí para vocês. Eu já vou ficar muito feliz, né? Assim como a palestra do Ricardo ontem foi muito proveitosa, eu já utilizei hoje uma técnica que o Ricardo me ensinou ontem, está aqui. Eu escrevi como que eu queria terminar minha palestra, então eu já mentalizei tudo aquilo como eu gostaria que fosse a minha aula, então no final eu espero que tudo que eu coloquei aqui no papel seja realmente cumprido. Então, eu sou Andréa, sou fisioterapeuta, trabalhei muitos anos aí com Pilates. Hoje ainda tenho estúdios de Pilates, né? Trabalho de uma forma um pouco diferente, né? Acompanhando os alunos e trabalho mais então como consultório, como o Ricardo também colocou aí. Eu pratico a corrida de rua desde 2013. Eu até me assustei quando eu vi esse número, eu fui buscar no meu aplicativo quando foi que eu comecei a correr. Foi em 2013, então, né? E eu comecei de uma forma também bem amadora, né? E logo consegui correr bem, porque sempre fiz atividade física, então foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu pensei, acho que eu vou me desenvolver bem aí. Mas nunca treinei, né? Muito assim. Nunca tive o treinador, como eu tenho agora, estou treinando com o Ricardo, né? Mas já vi muita diferença em só alguns meses. Então, estou aí na luta também. Esse ano foi a primeira vez que eu consegui correr 10 quilômetros e agora estou aí me preparando para correr os primeiros 15. Então, em 2008 eu comecei a formação em osteopatia, como o Ricardo também já colocou, e espero me formar em 2023, né? A formação da osteopatia da Escola de Madrid são 5 anos, então é uma formação bem longa e tenho muito orgulho de participar dessa escola, que realmente é muito interessante. Então, primeiramente, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a dor, gostaria de desmitificar a questão da dor, né? A gente precisa entender que o processo de dor ele é normal, tá? Quando você chega, se você um dia chegar desacordado no hospital, espero que isso nunca aconteça, mas se você chegar desacordado no hospital, uma das coisas que os médicos vão avaliar em você é se você está respondendo ao estímulo doloroso. Então, quão importante é o processo de dor para a nossa vida, né? Eles nos mantém vivos, né? A dor, ela vem para dizer que a gente está em perigo ou que tem alguma coisa que não está certa, né? Que a gente precisa modificar e olhar para aquilo, né? Outra questão é que a dor é sempre uma resposta do cérebro. Então, a gente recebe os estímulos, né? De fora ou mesmo de dentro do corpo. E quem vai interpretar é o cérebro, se aquele estímulo que está sendo recebido pelo cérebro vai gerar uma resposta de dor ou não. Então, por exemplo, você coloca a mão na chapa quente lá, essa informação vai chegar até no cérebro, ele vai processar e realmente mandar a resposta de dor para que você tire a mão dali o mais rápido possível, né? Isso acontece, esse processo rápido, né? Acontece na dor aguda, né? Quando a gente tem um corte, quando a gente tem, às vezes, uma lesão de um estiramento muscular, né? Isso acontece na dor aguda. Então, a gente tem a lesão, o cérebro responde àquele estímulo doloroso, e quando a lesão se recupera, o estímulo de dor acaba, né? Isso desaparece, né? Você se recuperou e vida que segue. Já no processo de dor crônica, o que acontece, né? A dor crônica é quando a gente tem um período de dor maior ali, considera-se mais do que 3 meses de dor, tá? Então, o que acontece na dor crônica? O cérebro entende que o corpo ou aquela parte do corpo, ele está sofrendo uma ameaça. Mesmo que a lesão às vezes já tenha se recuperado, o cérebro entende que ainda existe uma ameaça e o corpo está em perigo, aquela parte está em perigo, então ele precisa responder com dor. Tá? E aí entra também as crenças, né, os medos, as emoções, tudo isso que também influencia muito na questão da dor crônica. A falta de movimento, né, o medo de se movimentar,
Então, tudo isso contribui para que a dor continue. Então, a gente entender esses processos de como a dor funciona, o que é uma dor aguda, o que é uma dor crônica, são importantes até para que a gente se recupere, né, das lesões de uma maneira melhor e mais tranquila. A dor é multifatorial, então eu sempre gosto de usar essa analogia do copo da água, né? Então a gente vai enchendo o nosso copo ali com o estresse, com a falta de sono, com a má alimentação, muitas vezes, né? Esse não é o nosso caso, né? E esse copo vai enchendo, e às vezes uma gotinha faz com que o copo transborde, né? Que é aquele, mas eu só corri um pouquinho mais, né? Foi só um. Não entendi por que eu me machuquei, mas normalmente é um acúmulo de coisas que vão acontecendo que vão gerar esse transbordamento, né? Esse excesso aí. Então, a gente tem que cuidar para estar sempre esvaziando o nosso copo, né? Ter as válvulas aí de escape, prestar atenção no corpo, ter a consciência corporal, né? Perceber, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, né? Perceber os limites do corpo, isso tudo é muito importante. Os aspectos biopsicossociais da dor também são importantes, né? O que é o bio, né? O bio é o nosso corpo, né? A nossa mecânica, posso falar assim. Psico seriam as emoções, né? A nossa mente, a psicologia, as nossas crenças, tudo isso vai entrar no psico. E as questões sociais também, né? Às vezes a gente pensa, mas eu só corro 5 quilômetros, né? Um exemplo. Então, para eu ser um corredor, eu tenho que correr pelo menos 10, né? Coisas assim, que a gente acaba entrando nos aspectos sociais, né? A gente quer, às vezes, provar isso para alguém ou para você mesmo, né? Mas, enfim, eles acontecem. E também vão influenciar no processo de dor. Quais são as lesões mais comuns nos corredores, tá? Então, em primeiro lugar, a canelite, é a disparada, aí a primeira é a dor ali na região da canela, tá? Pode ser mais na região anterior medial. Ela tem uma prospectiva, posso falar assim? Não sei se é essa a palavra. De recuperação de mais ou menos 6 meses, ela é mais chatinha, tá? A fasciite plantar, ela é caracterizada por uma dor na planta do pé, ali, principalmente ao acordar. Então, os primeiros passos são piores, depois, durante o dia, vai melhorando. A tendinopatia do tendão de Aquiles, que é a dor no tendão. Aqui eu coloquei a foto, não sei se dá para ver, mas é nessa parte de trás da perna ali, perto do calcanhar. A síndrome fêmoro-patelar, uma dor na região anterior do joelho, tá? Na região da patela. Síndrome da banda iliotibial, uma dor mais na lateral da perna, tá? Também pegando a região do joelho, mas aí mais na região lateral. E também a síndrome do piriforme, tá? Que é uma dor ali mais na região glútea, pode ir até mais ou menos ali a região da coxa, mas não passa do joelho para baixo, tá? Então, as formas que a gente tem de prevenir as lesões, né? O que diz a ciência. No caso da corrida, né? Nós vamos falar aqui. Então, o que a gente tem hoje é que correr com menos impacto está associado com menor índice, menor risco de lesões. Como que a gente faz isso, né? Eu sempre oriento, falo para a gente tentar observar o barulho que a gente faz quando está correndo, né? Se a gente está correndo com muito barulho, provavelmente a gente está com muito impacto, o pé está batendo de maneira muito seca no chão. Então, tentar suavizar essa aterrissagem do pé, né? Correr com o pé de uma maneira mais macia, já vai ajudar a gente a diminuir esse impacto. Outro exercício que a gente pode fazer também é correr descalço, uns 3 minutinhos aí para perceber só como é que está esse movimento, como é que está o impacto do pé no chão e tentar também amenizar esse impacto correndo de uma maneira mais suave, tá? Só isso, só a gente pensar nisso já faz com que o impacto diminua.
tá? Cuidar um pouquinho também com a aterrissagem do pé, para que ela ocorra perto do nosso centro de gravidade. Então, quando a perna está muito longe, né, ela muito esticadona para frente, também pode aumentar esse impacto nas articulações. Então, o pé, ele sempre vai aterrissar perto do tronco ali, não vai ser bem embaixo do tronco, mas uns 10, 15 centímetros aí perto do tronco já tá legal. A gente tem um mito também aí da pisada, né? Se a gente pode pisar com o calcanhar, ou é certo pisar com o médio pé, ou certo é pisar com o antepé. Então, os estudos, eles não conseguiram provar qual deles tem maior índice de lesão, tá? Então, você tem outros aspectos para observar antes de tentar mudar a pisada, tá? Então, fique tranquilo com relação a isso. A cadência é o número de vezes que o pé bate no chão ali por minuto. Então, não ficar muito preocupado, né, com isso, mas quando o pé fica muito tempo, né, no chão, a gente pode tentar acelerar um pouquinho isso, né, tentando tirar o pé um pouco mais rápido do chão para aumentar a cadência e também diminuir o impacto. Tá. As perguntas frequentes que eu ouço também, né? Eu tenho lesão, né? Tive uma lesão, vou ter que parar de treinar? Às vezes você vai precisar parar, tá? Mas isso é muito relativo. A gente precisa sempre estar avaliando paciente para paciente, qual que é a lesão, qual que é o grau da lesão. Normalmente diminuir só um pouco o ritmo. O ideal, se você precisar parar o mínimo de tempo possível. Tá? Isso está também relacionado com uma recuperação mais rápida e também com menor chances de a sua lesão ficar crônica, tá? Quanto antes você voltar a se movimentar, melhor. Então, não necessariamente, tá? Cada caso é um caso. Corrida na esteira machuca? Muita gente me pergunta isso também, né? Pode machucar, mas como qualquer outra atividade, né? A gente não tem uma relação direta aí com a corrida na esteira estar machucando mais ou não. As lesões, elas sempre vão ocorrer quando o limite do corpo ele é ultrapassado. Então, isso pode acontecer por vários motivos, né? Mas um aumento brusco, muito brusco no treino ali, vai estar mais relacionado com a lesão do que, às vezes, outras coisas, né? Então, sempre tá buscando essa orientação, né, os profissionais da educação física fazem isso muito bem, de como administrar os treinos, né? Então, você vai fazer isso com mais segurança. Vamos falar um pouquinho, então, dos pés, tão importantes, né? Uma estrutura bastante complexa, né? A gente tem vários ossinhos ali no pé, várias articulações. E ele é a nossa base de suporte, né? Quando nós estamos em pé, ele é nosso contato com o mundo, né? Com a terra. Então, durante a marcha ou durante a corrida, o pé deve ser estável e também deve ser móvel para atenuar a carga, né? Estável para aguentar o peso do nosso corpo e móvel para atenuar a carga que está vindo ali em resposta, né? Ele deve ter uma característica de mola, então armazenando e liberando energia a cada passo. O pé, ele é uma entrada sensorial importante, tá? Então, por isso também é importante manter uma estrutura forte e saudável, né? Você já tentou correr com uma pedrinha dentro do sapato, tanto que incomoda, né? Você vê uma coisinha de nada, mas ele te dá uma informação sensorial muito grande, tá? Ou às vezes as palmilhas, né? As palmilhas proprioceptivas que a gente às vezes precisa utilizar, né? São milímetros, muitas vezes são correções de 2 milímetros que a gente faz que já vão dar um estímulo postural que vai às vezes mudar o teu corpo todo. Eu gosto também de fazer essa analogia da luva. Você imagina se a gente, desde que a gente nascesse, a gente usasse luvas nas mãos, né? Como que seria a musculatura da mão, como que ficaria a sensibilidade disso, né? É o que a gente faz com os pés, né? As mães já colocam a meia lá no nosso pé desde que a gente é bebê.
e depois calçado, e a gente anda muito pouco descalço, né? Então essa musculatura ela acaba ficando mais frágil, mais sensível, né? Quando você vai pisar no chão, vai pisar numa pedrinha, você já tem uma sensação de dor, né? Fica muito sensível mesmo. Então é importante que a gente faça esses exercícios de pisar no chão descalço, né? Anda na areia, anda na grama, anda no asfalto mesmo, né? Para que essas informações estejam presentes ali e teu corpo acostume com isso também. Quando a gente tem essa fraqueza dessa musculatura intrínseca do pé, que são aqueles músculos bem pequenos que estão ali no pé, a gente pode ter o que a gente chama de cadeias ascendentes. Então, o corpo ele vai compensando para cima, né? Uma disfunção que está lá embaixo nos pés pode ser compensada para cima. O contrário também é verdadeiro. A gente pode ter uma lesão, às vezes, no quadril ou na coluna lombar, que vai responder lá no pé, tá? Mas hoje a gente vai falar mais das cadeias ascendentes, que é quando o pé está causando uma disfunção para cima. Então, nós temos, como eu falei, os pés que são pés causativos, ou seja, quando a gente tem um entorse, uma fratura, às vezes uma falta de mobilidade ali no pé, né, ele vai causar as compensações lá para cima. Pés adaptativos, que são quando os pés estão se adaptando a uma outra estrutura, como o joelho ou o quadril. E os pés mistos, quando eles têm os dois componentes. Aqui eu tenho uma foto dessas cadeias ascendentes que eu estava explicando para vocês. Na foto aqui dos pés valgos, tá? Para mim está na esquerda, não sei se para vocês também está na esquerda. O pé plano, o pé chato, quando ele é virado assim para dentro, ele vai causando essa compensação de todo o membro inferior rodando para dentro. Então, os joelhos vão entrar mais em valgo, que a gente fala. Então, o joelho fica para dentro, o pé fica separado para fora. O quadril roda para dentro também. O quadril não, né? O fêmur roda para dentro também. E a gente tem uma tendência a aumentar as curvaturas da coluna, tá? Então, o aumento da lordose e o aumento da cifose, tá? Isso pode gerar uma compressão maior ali das facetas, né, das articulações da coluna. Isso aqui são tendências, tá? É o que mais acontece. Não é que é uma regra, mas a gente vê bastante isso no consultório, tá? Às vezes o corpo pode se adaptar de outra forma, né, por N outros motivos. E do outro lado a gente tem os pés varos, que aí é aquele pé mais viradinho para fora. E aí o joelho também fica, tem gente que chama o joelho de alicate, né? Fica mais arredondado para fora, então todo o membro vai rodar externamente. E aí a gente tem uma característica da pessoa ter a coluna mais rígida, é uma retificação das curvaturas ali lombares e o corpo todo acaba ficando mais rígido, tá? Nesse pé varo que a gente chama, também ele tem mais uma característica às vezes de falta de mobilidade do que no outro caso, né, que é um pé já mais móvel, mas também falta força, tá? No pé varo, normalmente a gente precisa ganhar mais amplitude de movimento, mais movimento, e no outro pé a gente precisa ganhar mais força mesmo. Então, teve essa pesquisa do Footcore, não coloquei o nome do autor aqui, depois eu posso procurar, mas foi publicado em 2014, fazendo uma analogia, né, do foot core, do core do pé, com o nosso core, né, que a gente trabalha tanto aí Bom, trabalho generalizado, né, trabalho no pilates, trabalho no yoga, trabalho na musculação, funcional, tudo a gente trabalha, né, essa força de abdômen, da musculatura glútea, né, paravertebrais, transverso do abdômen. Então, eles fizeram uma analogia aqui, né, com a importância também dessa musculatura intrínseca do pé e da manutenção desse arco plantar, né, que é formado quando a gente ativa a musculatura intrínseca do pé. Como a gente avalia se isso aí tá legal, se não tá? Isso vocês podem fazer em casa, podem fazer aí. Eu só recomendo que façam em pé, para a gente ter a carga ali em cima dos pés, tá?
Vocês, então, vão levantar os dedos aqui na primeira foto, fazer a extensão dos dedos. E não sei se vocês conseguem observar que o arco, ele é formado ali no pé, né? Esse arco é formado, então devagar você vai abaixando os dedos do pé e vai manter esse arco. Você deve conseguir manter esse arco por 30 segundos. Se você não conseguir manter ou não conseguir, às vezes, nem formar o arco, também acontece isso, é um indicativo que você deve fortalecer essa musculatura intrínseca dos pés, tá? Eu vou passar alguns exercícios que são bem simples, tá? E bem eficientes. Então, o primeiro exercício é você realmente fazer o teste, né? É replicar o teste, tentar manter pelo máximo de tempo possível. Assim, 15 segundos eu coloquei aqui, mas se conseguir manter 20 ou 30, né? No começo não vai conseguir, começa com 15 e depois vai aumentando, tá? Mas 3 séries de 15 segundos. O segundo exercício, você vai abrir os dedos dos pés sem elevar. Esse é difícil, é bastante difícil. Tem gente que você pede para fazer esse exercício, é igual mandar mexer a orelha, né? A pessoa não consegue. Então, como que a gente faz? A gente vai lá com a mão mesmo, vai afastar os dedos dos pés e vai manter, tá? Vai fazer a força para não fechar os dedos e vai manter também por 15 segundos, tá? Bem tranquilo, né? Esses dois exercícios aí. Tem mais um aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui. Esse exercício você vai puxar. Você pode fazer com uma toalha, né? O que você tem que cuidar aí para não girar, né, o pé ou o membro inferior. Às vezes a gente acaba compensando também usando outros músculos daí para fazer o movimento, né? Então, para focar mesmo nos músculos do pé, tentar não girar nada, manter o pé retinho lá e fazer força só com o pé mesmo. Então, outros fatores que é legal a gente observar na corrida, né, para prevenir as lesões, aí é observar o valgo dinâmico. Então, aqui na foto, né, o valgo dinâmico é quando o joelho cai para dentro aqui, né? Ele também está relacionado com algumas lesões que eu coloquei lá antes, com a mesma canelite. Então, a gente tem que observar como é que está a musculatura do quadril, principalmente o glúteo médio, observar também quão brusco esse valgo ele ocorre, tá? Então, de novo, a questão do impacto, né? Tentar suavizar a pisada. Outra questão que a gente pode observar também é como que está a flexão do joelho na hora que o pé bate no chão. Então, o joelho ele deve dobrar, né? Deve cair, quando o pé encosta no chão, ele deve dobrar para absorver também esse impacto. E o padrão sentado também, cuidar para o bumbum não entrar para dentro, né? A gente, às vezes, quando vai ficando mais cansado, às vezes essas coisas vão acontecer. Então, como eu falei já antes, né, outras questões que estão relacionadas aí com as lesões é um aumento muito brusco no volume de treino, a falta de exercícios de fortalecimento muscular, então é importante que a gente faça, né, esses exercícios do core, do foot core, é importante a gente fazer. A genética e o biotipo também, às vezes, predispõe a gente a alguns tipos de lesão. E como eu coloquei, fator social, às vezes a gente acaba se desafiando, né? E aumenta muito bruscamente o volume do treino e isso pode estar contribuindo aí para as lesões. Então, como maneira de prevenir, o que é importante, né, que os corredores façam, né? Uma orientação, usar diferentes tipos de tênis, alternar entre os tênis que você tem. Muitas vezes a gente gosta de um e quer correr sempre com aquele, né? Então alterne, né? Mas entre os que você tem, não estou falando para comprar nenhum tênis, nem que você precisa de um tênis específico.
mas alternando os tipos de tênis para você dar estímulos diferentes aí para o corpo, tá? Manter um core estável e ativo, então essa musculatura do abdômen, das costas, é importante que a gente mantenha isso. E aí você pode fazer com diversas atividades, né? Você pode fazer em casa até. Então, já falei também, caminhar descalço na grama, no asfalto, experimentar as superfícies e as sensações também. Manter a musculatura pélvica trocantérica forte e ativa, que é a musculatura... Enrolei agora. A musculatura pélvico trocantérica é a musculatura do quadril, tá? Então, glúteos, adutores, abdutores, tá? Fortalecer essa região. Um equilíbrio entre mobilidade e força é importante, tá? Quem aí consegue ficar de cócoras, né? Então, esse é um bom treino de mobilidade, tá? Então, se começa aqui, como nessa figura do desenho, né? Vai evoluindo, mas é importante que fazer, tá? Outros exercícios que eu recomendo sempre, então, que façam exercício de força, pode ser musculação, pode ser treino funcional, pode ser crossfit, né? A qual você se identificar mais ou quer fazer em casa, né? Faça, mas com consciência, né? Procure orientação, sempre é importante a gente ter orientação. A yoga é um exercício bastante interessante, tá? Trabalha bastante essa questão da musculatura intrínseca dos pés, as posturas de equilíbrio. Sensacional a yoga. E o Pilates também, né? O Pilates também vai trazer esse equilíbrio entre força, mobilidade, né? Alongamento, vai trabalhar o corpo como um todo. Então, são exercícios aí que eu acho que são interessantes para a gente fazer juntamente com a corrida. Finish, obrigada, gente, pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, podem me fazer perguntas agora, ou se quiserem mandar também, meus contatos estão aí. Agradeço demais. Obrigado, André. Imagina, não vamos mandar pergunta, não. A gente vai fazer agora. Tá jóia, tá ok. Como fala o Faustão, quem sabe faz ao vivo e não tem problema. Eu posso começar para quebrar esse gelo aí das perguntas? Olha só, olha só. Corredor é um bicho estranho. Tá? Por quê? Porque ele se preocupa em muitas coisas, como, por exemplo, comprar um Nike Vaporfly que custa R$ 1.400. Aí ele se preocupa em colocar uma meia de compressão. Aí ele se preocupa em colocar uma bermuda, uma blusinha, um manguito, um óculos que custa tanto e às vezes o cara sai para correr e está custando R$ 10.000. Mas ele não quer investir com fisioterapia. Para coisa simples. Coisa simples. Que, por exemplo, uma coisa que mais me chama a atenção e que me ajuda demais chama-se liberação miofascial. Verdade. Tá? E aí eu queria que você explicasse para esse pessoal que está aí por que a liberação miofascial ela é importante para os atletas. Por que eles precisam procurar um fisioterapeuta a cada... Vamos ser bonzinho, 45 dias. Tá? Eu sou bem bonzinho, 45 dias. E talvez precisasse ser antes. Mas por que seria bom fazer liberação miofascial? Olha, cara, muito boa a sua pergunta, tá? A liberação miofascial, eu vou contar um pouquinho da minha história com a liberação miofascial para vocês, até para entrar nesse assunto. Quando eu comecei a fazer liberação miofascial, o que eu fazia? Eu aprendi assim, tá? Mas depois eu fui descobrindo que não era assim. A pessoa vinha e me reclamava que estava com dor no trapézio. E eu ia lá e liberava o trapézio, liberava o trapézio. E às vezes a pessoa não melhorava da dor e também, às vezes, até ficava pior, porque eu ficava mexendo ali onde estava machucado. Então, depois de muito estudo, estudei bastante, e eu descobri que, na verdade, não é aqui, não precisa liberar o trapézio. Se está doendo no trapézio, eu preciso liberar muitas vezes aqui no peitoral. Então, quando a pessoa vem aqui no consultório, eu faço uma avaliação dela
E eu vejo onde que eu preciso trabalhar, onde que não está movimentando direito o corpo. Então, a gente consegue fazer ajustes bem específicos para que a pessoa consiga ter uma mecânica melhor, para que ela consiga correr melhor, consiga fazer qualquer atividade que ela vai fazer melhor, porque a gente consegue realmente liberar essas tensões. E mais importante do que liberar somente é saber aonde que a pessoa precisa liberar, tá? Então, muitas vezes onde a pessoa está com dor não é o local que precisa ser trabalhado, tá? Não sei se eu respondi, mas é essa questão também, Ricardo, eu vejo que as pessoas têm um pouco de preconceito, não sei se é preconceito, mas elas gastam mais em coisas, em produtos, do que em serviços, né? Quando é um serviço, às vezes a pessoa acha que, não sei, não vale a pena, ou se eu falar que tem uma máquina aqui que a pessoa entra e ela vai sair formada, vai chover, né? Mas é um padrão, né? Vamos quebrar esse padrão. E aqueles rolinhos eu vou pegar aqui para te mostrar, aqueles rolinhos de liberação miofascial que a gente pode comprar para fazer em casa, como esse aqui, ó. Aham, interessante esse rolinho. Você pode fazer ele antes do treino, antes da corrida, tá? É bem interessante. Tem vários jeitos de você sofrer aí em cima, tá? Normalmente dói um pouquinho o rolo, né? Ele não é muito confortável, mas ela funciona muito bem. Dá para trabalhar assim a liberação miofascial, autoliberação miofascial. Ok, pessoal, vamos fazer algumas perguntas aí. O Emerson está com a mão levantada, não? Alguém gostaria de fazer pergunta? Tem o chat ali do lado que podem escrever. Quem quiser pode abrir o microfone aí também. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quem é? Denilson aqui de Orlando, na Flórida. Fala, Denilson. Sensacional. Que legal. Sou aluno do professor Sandro, mas também corredor de rua há alguns anos aí. E eu gosto muito de fazer o tratamento com gelo, né? A famosa crioterapia. Eu queria saber da doutora aí o que ela fala a respeito disso no pós-corrida, se a gente já sente alguma coisa, se é algo efetivo, de fato, para o tratamento de uma possível lesão, ou início de uma possível lesão. Queria que comentasse a respeito, por gentileza. Sim, obrigada pela pergunta. Gelo é ótimo, tá? Para justamente como você colocou aí, para pós-corrida, né? Ele vai ajudar a controlar a inflamação. Então, o gelo é um bom recurso, sim. Você pode fazer 20 minutos, né? Cuidar para proteger bem a pele. Mas eu mesma faço gelo, né? Depois da corrida. Então, é um recurso que é bacana, funciona muito bem, tá? Você não vai estar se machucando. O que a gente não pode é colocar calor em cima de uma inflamação, tá? Então, se você me perguntar se posso colocar uma bolsa de água quente depois da corrida, não. Então, daí não é legal. O calor ainda se usa mais em dores crônicas, mais dores tensionais ali, mas o gelo para pós-treinamento, ok, pode usar. Legal, muito obrigado. Por nada. Vamos lá. Temos mais perguntas? Senão eu tenho mais perguntas, hein? Mas alguém podia fazer uma pergunta antes de mim, né? Em relação ao pé, a esse fortalecimento do pé, se você tem alguma ideia de quantas vezes a gente pode fazer esse fortalecimento na semana, se faz antes de treino ou não? Teria alguma ideia de como eu poderia fazer esse fortalecimento? Uma pergunta que eu queria fazer na hora que você falou quem é que estava tentando fazer o movimento com o pé ali para fazer o arco plantar?
Essa eu queria saber do pessoal aí. Eu também. Eu chamei a professora de yoga para fazer, porque eu sei que ela tem uma boa consciência do pé. E aí ela veio me ajudar. E a outra pergunta, meu Deus, como é que era? Já Em esqueci. relação a quantas vezes na semana a gente poderia fazer esse treino proprioceptivo, assim, 3 vezes por semana já tá legal, 3 a 4 vezes. Pode fazer antes do treino, pode fazer dias alternados. Assim, eu acho que antes do treino é legal para você ter essa consciência mesmo, né, de como o teu pé tá batendo no chão, de dar um pouco de atenção para essa parte, tá? Aí tem uma linha bastante tênue também, que a gente, né, prestar atenção e você ficar hipervigilante naquilo, né? Ficar muito preocupado. Não, então faz o exercício, presta atenção, né? Associa, né, os efeitos da prática e depois relaxa, né? Não é para ficar, né, aquela neurose ali em cima do pé. Mas se você fizer antes do treino, faça ali só, né? Faça menos repetições, faça só como realmente uma maneira de você conscientizar o movimento. E aí, para você fazer mesmo o fortalecimento, aí você faz em dias alternados, né? Faz no dia da musculação, enfim. Perfeito, perfeito. E aí, vamos lá, pessoal. Agora é a vez de vocês fazerem pergunta. Ricardo Soca, de Florianópolis. Fala, meu amigo. Tudo bem? Lá de Floripa, vamos lá. Ora, boa noite, Andréia, boa noite a todos. Existe uma máxima, né, para corredores, que ao sentir dor durante qualquer treino, o interessante é que você pare de treinar, para que essa lesão não prejudique a tua preparação. Mas todo mundo é guerreiro, né? Todo mundo, a princípio, ou grande parte, tenta deixar essa dorzinha aí não é nada, né? Vou passar por cima disso aí e vou continuar meu treino. Eu queria perguntar para a Andréia se existe algum grau de dor para que o corredor ele realmente perceba, olha, nesse grau aqui, acho bom não ser valente, né? Pare o treino, porque senão a coisa pode piorar. Existe um grau de dor, porque dorzinha uma ou outra sempre vai acontecer, né? Durante a corrida. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para ela, se existe aí um grau para essa dor, para que o corredor realmente, ele olha, não, é hora de parar o treino para não se prejudicar. É uma boa pergunta. Normalmente assim, ó, quando você, essa dor, você sente ela e ela não tá passando, ele passou de 2 semanas, 3 semanas, ela não tá evoluindo, não tá melhorando, aí já é hora de prestar atenção, falar, não, peraí, preciso ver o que está acontecendo, para você não se machucar às vezes mais, né, para a gente conseguir pegar essa lesão mais no início. E aí já tratar. Às vezes, se você está numa pré-prova e não quer parar de correr, mas pelo menos ajustar, né, as coisas para que você consiga concluir teu objetivo, né, e depois fazer um tratamento mais intenso, né. Mas o importante é que quanto antes, assim, percebeu, tô sentindo tô sentindo no treino, tô sentindo depois do treino, a minha dor não tá melhorando, né? Já tô 2, 3 semanas com essa dor, não tá melhorando, então é interessante que você procure realmente. Tem também, Moisés, a gente tem que ter essa percepção, e aí eu falo não sendo fisioterapeuta, mas de praticante de exercício. A gente tem que ter a percepção da dor do cansaço, da fadiga, e a dor que a gente vai ter de uma lesão. Por exemplo, a dor de um rompimento de fibra, né, uma agulhada ou algo perfurante. Então, a gente tem esses tipos de dores que a gente sente, como uma faca que está cortando ou algo que está com uma agulha que está entrando, que são sensações e percepções diferentes que nós temos das dores. Por exemplo, quando eu faço um treino de 10 tiros de 800 metros, a perna fica inchada, né? Aquele cansaço muscular, mas é fadiga. Isso é cansaço muscular e não é lesão. Agora, se eu dei um tiro e eu percebi que eu tive uma dor cortante, dilacerante ou uma agulhada em determinado ponto específico, aí talvez, né, André, eu tenha que repensar se eu dou o 8º tiro ou não. Perfeito.
Porque se eu der o 8º tiro, eu posso me machucar. E aí, se eu der o 9º tiro, talvez a extensão dessa lesão seja maior. E se eu chegar no 10º tiro, às vezes vai ter um rompimento maior ainda. A gente precisa ter essa noção da percepção de dor, de como é essa dor. É uma agulhada, é dilacerante, é cortante. Aí a gente precisa ter essa consciência corporal que muitos de nós, Moisés, não tem. A gente quer ser guerreiro, a gente quer ser leão e morder a jaula, e não precisa. E não precisa porque a gente pode colocar todo um período de treino em jogo. Você vai perder 5 meses de treino por conta de um dia que você não, eu vou terminar a droga desse treino porque essa dor não é nada. E acaba sendo, né, André? Não é mais ou menos assim? Exatamente, perfeito a sua colocação, né? Uma dor aí que formiga, né? Algo assim, que você sente perda de força também, já são coisas mais importantes, né? Mais graves também. André, eu teria uma tem um pergunta pessoal para que está fazer. Perfeito. Vamos lá. A pergunta não foi pelo chat, então eu vou fazer aqui para você. Eu gostei muito da reunião, viu, Andréia? Parabéns. Bom, você poderia falar para nós sobre alongamentos, a importância deles e dar alguma dica, o que é importante para a corrida, se é melhor fazê-los antes da corrida ou depois? Eu tenho alguns que eu faço para o joelho, que eu costumo fazer 3 séries de 1 minuto, se isso é válido no final, no começo. O que você acha? Alongamento assim, ó, teria que avaliar a real necessidade, né, de você precisar fazer esses alongamentos, né? Depende muito de pessoas, se você tem realmente encurtamento muscular. Tem pessoas que às vezes têm um comprimento muscular bom e acabam, não precisam fazer alongamento, sabe? Então, agora se você já sente, às vezes, teu corpo mais duro, né, mais uma dificuldade, assim, de movimentar, aí eu oriento que você faça mais depois do treino da corrida, tá? Ou em dias alternados. Legal. Aí você pode fazer de 30 segundos a 1 minuto. Tá legal, obrigada. A Ângela é bailarina, ela foi bailarina, não precisa nem fazer alongamento. Encurtado não precisa fazer. Eu, particularmente, não faço. Eu tenho um bom comprimento muscular, não tenho, então não faço. Mas pacientes, às vezes, que eu vejo que tem encurtamento muscular, aí eu oriento para que faça, sim. Ok. Obrigada, então. Pessoal, mais perguntas aí? Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento? Eu queria pegar um gancho na última pergunta para a doutora Andréia aí. Qual é a sua rotina pós-corrida? Acabou de fazer uma corrida, um treininho de 10K. Qual é a sua rotina pós-corrida? A minha rotina pós é colocar gelo. Porque eu tô com uma canelite, né? Então agora eu tô fazendo o gelo. E assim, você quer dizer pós imediato, porque eu faço logo pós? Você já falou que não precisa do alongamento, né? Então você faz o gelo e descansar, pé para cima, tem algum outro segredo? Isso, eu deixo curioso. O que um fisioterapeuta faria, né? Será que eles não se lesionam? Você já acabou de responder, você tá com uma canelite aí, né? Eu brinquei esses dias no meu Instagram, porque quando eu falo que eu tô sentindo dor, as pessoas se assustam, né? Falam assim, nossa, mas como assim, né? Vai procurar um fisioterapeuta. Mas a gente também se machuca, né? O diferencial é só que a gente sabe por que a gente se machucou, né? E sabe como tratar. E a gente também acaba, como é que eu posso falar, se sabotando às vezes, né? A gente sabe o que tem que fazer e às vezes precisa puxar o orelha que a gente não faz também. Mas outro assunto esse, né? Andréia, vou interromper aqui, entrar na conversa. Eu sou fisioterapeuta também, sou colega da Andréia. E, assim, esses dias ela fez uma postagem falando sobre a aterrissagem, né? O que ela falou hoje na palestra. A questão do barulho que você faz quando aterrissa.
E eu comecei a prestar atenção no meu. E eu vi que realmente o meu pé direito fazia muito mais barulho que o meu pé esquerdo. E aí eu procurei osteopatia, porque a gente estuda, trata os pacientes, mas a gente não consegue se autotratar, né? E depois da minha sessão, realmente mudou totalmente a qualidade da minha corrida. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que é muito válido esse feedback aí. Que legal, Alice. Bacana. Show mesmo. O Denilson, mas se você perguntar para os professores de educação física o que eles fazem depois do treino, vou até mandar uma mensagem para o Sandro depois para ver o que ele faz depois do treino. Mas a maioria deles não fazem alongamento, a maioria deles não fazem gelo, só quando tem algum problema. Eu mesmo, eu tinha uma rotina muito bacana de alongamento durante a semana, especialmente quando eu estava bem motivado para treinar para o Ironman. Quando ainda ia ter o Ironman, foi prorrogado, né? E quando estava no período normal, que eu estava vindo num ciclo bom, eu fazia sessões de alongamento. Então, depois do treino, eu descansava. Eu não fazia nada. Quando eu sentia alguma dor, fazia gelo, mas eu estava muito bem. Então, depois do treino, como você falou, perna para cima, alguns treinos mais longos, eu coloco a polaina de compressão para melhorar o retorno venoso. E as sessões de alongamento eu fazia, agora eu tenho que retornar, 2 vezes por semana, em dias diferentes do que eu fazia o treino de corrida. Especialmente eu fazia sessões de alongamento depois, nos dias que eu fazia treino de natação. Tá? Mas depois do treino, pé para cima e descansar mesmo. Perfeito, respondido. Muito obrigado pelas informações. Valeu. E aí, pessoal, temos mais ainda um tempinho, mais alguma pergunta? A última pergunta para a Andréia responder. Hérnia de disco, professor. Lá na lombar. E aí? Nasce de novo. Fazemos o quê? Fortalecimento, alongamento? O que fazemos? Hérnia de disco, olha, pode correr, tá? Não tem contraindicação, tá? Saiu um artigo esses dias falando que não... Você pode correr, sim, se você tem hérnia de disco, né? Tinha esse mito, né? Que não podia correr. Então, hoje a gente já sabe que sim, que a corrida não é contraindicada. Você deve manter as mesmas orientações, manter o core fortalecido, né? Então, manter essa estrutura, né? Bem fortalecida e vida que segue, não tem nada que você deva evitar, né? Então, fazer as coisas com consciência, conhecendo o teu corpo, claro, né? Fazendo o acompanhamento com o fisioterapeuta, com o educador físico, que é importante, porque a gente realmente vai avaliar, que nem essas questões que eu comentei antes, né? Às vezes você tem um problema de hérnia de disco, mas a gente precisa liberar alguma tensão de cicatriz, de um apêndice que você teve lá, né, na infância. Então, todas essas questões vão fazer com que a gente consiga diminuir a sobrecarga ali em cima do disco e consiga distribuir mais isso no corpo. Então, é importante que você tenha esses acompanhamentos. Não sei se você tem hérnia de disco ou não, ou só uma curiosidade. Eu tenho um combo aqui. Um combo? Mas estamos aí, estamos fortalecendo e correndo. Está correndo, então. Legal. Emerson, quer ver uma coisa? Até algum tempo atrás, quando falavam assim, lá na academia, na musculação, a pessoa tem hérnia de disco, não pode fazer agachamento. Não é que ela não pode fazer agachamento, porque quando a gente vai no banheiro, a gente faz agachamento. Quando a gente vai sentar no sofá, a gente está fazendo agachamento. A questão é como se faz o agachamento e com que carga se faz o agachamento. Então, a gente não tem que se preocupar com a contraindicação. Nós precisamos nos preocupar como vai ser realizado, ou seja, com a indicação, com a prescrição do exercício. Para a corrida, por exemplo, quem tem hérnia de disco, tem que cuidar um pouco, por exemplo, alguns treinos, tentar fazer em um piso não tão duro, uma boa mecânica de corrida, um calçado que seja adequado para a corrida, e aí não é
porque ele tem aquela mola do Nike Air Max Power, porque aquilo não é tênis bom. Então, eu preciso ter todo um construto de elementos que favoreçam você que tem hernia de disco para conseguir correr. E é lógico, fortalecimento, alongamento, entre outros aspectos tangenciais para a corrida. Beleza? Pessoal, vou passar para a Andréia fazer as suas conclusões, seus agradecimentos, e aí depois eu encerro. Bom, só agradecer novamente pelo convite, agradecer o pessoal que acompanhou aí, e estou à disposição. Tá? Se quiserem me mandar dúvidas, estou aí, estou à disposição de vocês. Obrigada, Ricardo. Foi um prazer e estou ansiosa aí para ver as outras palestras, ansiosa pela prova, tenho certeza que vai ser um sucesso. André, agradeço muito as suas contribuições, aprendemos muito contigo, com tudo que você nos colocou aí, é sempre muito válido, né, a gente aprender. Agradeço a todos que se dispuseram a participar, a ficar conosco nessa hora. O desafio não é para a gente vencer, é para a gente se vencer, é para a gente superar as nossas barreiras físicas e emocionais para esse momento, e todo mundo vai conseguir, independente da distância. Daqui um pouco eu vou postar no meu Instagram a foto do kit que vai chegar para vocês na semana que vem, já está pronto, está organizado, vai ser despachado amanhã. Alguns outros que é mais da região aqui, eu vou entregar. Então, ficou lindo, vai chegar, como eu falei, vai ser um modelo diferente, não vai ser aquela sacolinha mequetrefe das provas que a gente tem. Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço de coração a todos que nos prestigiaram hoje. Amanhã temos mais uma palestra, né? Amanhã vão ser corredores que vão fazer, a gente vai fazer uma mesa redonda, eu vou mediar um debate entre corredores, e aí alguns de vocês também vão poder participar conosco para contar algumas experiências e falar os motivos da corrida, ok? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite, bom descanso, durmam bem, que é importante. Beijo gordo, até mais, pessoal, abraço.